Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula de Power BI. Essa é a aula Mão na Massa. Eu sou o professor Johnny Lopes, especialista em informática com 20 anos de experiência no mercado. Vamos lá, você vai baixar a planilha que está aqui abaixo, escrito Base Aulas YouTube. É o nome da planilha, Base Aulas YouTube. Baixa a planilha que está aí abaixo. Vamos trabalhar no Power BI. Mas por que eu estou aqui no Excel? Aqui no Excel, quando nós queremos trabalhar entre planilhas, nós utilizamos as fórmulas e as funções do Excel. Quando nós queremos trabalhar no Power BI, nós utilizamos relacionamentos e as funções DAX. Você vai compreender perfeitamente nessa aula de hoje. Por exemplo, aqui, ó, você vai baixar a planilha, você pode inclusive observar que eu tenho aqui 5 vendedores, tem os códigos e os nomes deles. Eu tenho aqui 57 produtos cadastrados e eu tenho uma tabela de pedidos. Na tabela de pedidos, eu não tenho data, eu não coloquei data aqui apenas para simplificar a aula de hoje. A aula é a segunda aula ou a primeira mão na massa nesse passo a passo. Eu quero ir bem básico aqui com você, mas o interessante é que você observa que nós temos 3 planilhas, onde na planilha de pedidos eu tenho o ID do vendedor e o ID do pedido, ou seja, o código do vendedor e o código do pedido. Mas eu não tenho aqui o nome do vendedor e eu não tenho o nome do produto. Isso não tem problemas, você vai verificar que através do código a gente consegue extrair o nome do produto e também o nome do vendedor. É isso que nós vamos fazer. Vamos abrir aqui o Power BI. Professor, eu não tenho o Power BI Desktop instalado. Então, deixa eu fechar aqui. Como é a primeira aula aqui gratuita, você pode vir aqui no Windows aqui, ó, e colocar aqui, ó, Windows. Você pode estar aqui, ó, Windows Store. Apareceu aqui, ó, Microsoft Store. Clica aqui para abrir o aplicativo Microsoft Store. Essa é a maneira de você instalar o Power BI e ter ele sempre atualizado na sua máquina. Vai por aqui. Aqui você vai clicar aqui em cima, vai digitar Power BI e vai pressionar a tecla Enter. E aqui, ó, você vai procurar aqui, ó, Power BI Desktop. Tá vendo? Tem um outro aqui, mas é esse aqui, ó, Power BI Desktop. Você vai clicar aqui e vai clicar em adicionar ou instalar o que tiver escrito aqui. O meu tá abrir porque eu já instalei na minha máquina. É só isso. Feito isso, já está funcionando. Aí é só você vir aqui e digitar Power BI Desktop. Aí você vai abrir o Power BI Desktop e você já vai estar apto a fazer essa aula. Lembrando que o Power BI é da Microsoft. Então você precisa estar no Windows e utilizar aí a Microsoft Store para instalar um aplicativo Windows. Chegando aqui, você vai fechar. Nessa tela aqui inicial, nós temos aqui arquivo, página inicial, inserir, modelagem, exibição e ajuda. Não se preocupe que nós vamos bem do passo a passo. O que você tem que observar bastante é essas 3 abas aqui. Basicamente, nós vamos trabalhar nessas 3 abas. Uma é onde eu monto o relatório, a outra é onde eu visualizo os dados e a outra é onde eu faço os relacionamentos. Inicialmente, deixa aqui em relatório mesmo. Deixa aqui em relatório. Eu tenho página 1 como se fosse a planilha 1. Que inclusive eu posso dar nome, eu posso clicar 2 vezes aqui e colocar um nome aqui nesta aba, que eu vou chamar de análise de vendas. A minha aba como análise de vendas, ou seja, eu vou fazer aqui um dashboard de análise de vendas. É claro que nessa primeira aula eu vou mostrar apenas uma função, porque a ideia aqui é mostrar que no Excel você trabalha com fórmulas e funções, aqui você trabalha com funções DAX. Então, basicamente é a mesma coisa. Você vai entender isso aqui. Basicamente é a mesma coisa. Quer ver? Ó? Em importar dados do Excel ou clicar aqui em pasta de trabalho do Excel, qualquer lugar. Ou obter dados. Pasta de trabalho de Excel porque você baixou uma planilha Excel. Então, vou clicar em pasta de trabalho do Excel. Aqui em download. Está aqui, ó, base aulas YouTube. Essa base está aqui abaixo do vídeo. Gratuito, clica e baixa para você fazer a aula. Eu vou clicar em abrir. Essa é a primeira etapa
que você deve fazer no Power BI. Sempre você vai se conectar a alguma fonte de dados para extrair esses dados. No nosso caso, hoje, a nossa fonte é a base aulas YouTube XLS, que é uma planilha. A nossa fonte é uma planilha, mas poderia ser um banco de dados SQL Server ou poderia ser um e-mail marketing do MailChimp, por exemplo. Aqui eu vou clicar então em pedidos, produtos e vendedores. E aqui eu abro um parênteses. Você deve estar ouvindo o canto dos pássaros. Eu não tenho gaiola dentro de casa, eu não crio passarinhos, né? Graças a Deus, porque o pássaro é livre. Então, assim, eu estou gravando o vídeo aqui ao lado da natureza, eu estou em um local de zona rural, então aqui a gente ouve os pássaros livres cantando, tá certo? Então você vai ouvir os cantos dos pássaros. Desde já eu quero dizer que eu não prendo pássaro em gaiolas. De repente você fala, o professor estava aprisionando pássaro, lá estou escutando. Então eu estou aqui em um ambiente de natureza. Continuando, pedidos, produtos e vendedores. Eu marquei todos, ó, pedidos. Tá aqui, tá vendo? Produtos e vendedores. Eu vou clicar em transformar dados. Eu vou analisar cada tabelinha dessa que ele importou, se os dados estão corretos. Então o ID do vendedor, clicando aqui, ele colocou no formato de número inteiro. E aqui os nomes dos vendedores ele colocou em formato de texto. Ok, essa tabela eu não preciso fazer nada. A de produtos, ele colocou o ID dos produtos, tá certo, o nome, a descrição. O valor da venda, eu não tenho aqui o moeda. Depois nós vamos ver em outro local para eu colocar o formato moeda aqui. E aqui a quantidade de estoque, ele colocou o número aqui também inteiro, tá ok. Na tabela de pedidos, eu tenho aqui o ID do vendedor, o ID do produto, o nome do cliente e o valor da venda. Ele criou mais 3 colunas aqui vazias. Essas colunas não me interessam, então eu vou clicar nessa coluna, segurar a tecla Shift, clicar nessa última. E aqui eu vou em remover colunas, estou em página inicial, vou remover colunas, remover colunas. Eu fiz uma transformação aqui. Ou seja, eu só quero essas 4 colunas e excluir as vazias. Feitas as minhas transformações, eu vou clicar em fechar e aplicar, fechar e aplicar. Ele está aplicando essas alterações e carregando os meus dados aqui agora na minha visão de relatório. Ele carregou, aí ele muda, tá vendo? Ó, criar visuais com seus dados. Ele muda aqui, ele chama isso aqui de visualizações. São gráficos, ele chama de visualizações. E aqui tem os campos, pedidos, produtos e vendedores. Não é pré-requisito saber Excel, porém, se você souber Excel, você vai compreender isso aqui como uma tabela dinâmica. Basicamente e resumidamente, isso aqui é uma grande tabela dinâmica. Resumindo, né? Não querendo diminuir o software, mas resumindo, isso aqui é uma tabela dinâmica. Só que antes de eu criar os visuais, eu preciso vir aqui, ó. Primeiro eu vou aqui em dados para eu verificar, olha só. Pedidos estão aqui, como se fosse uma planilha do Excel. Produtos, eles estão aqui. E vendedores, eles estão aqui. A diferença de fazer função aqui no Power BI lá para o Excel é que no Excel você faz as funções diretamente nas células. Aqui não. Aqui você cria, aqui no Power BI você cria medidas DAX ou funções DAX. Hoje nós vamos criar medidas. Mas calma que a gente chega lá. Aqui no modelo, automaticamente, eu vou clicar aqui nessa estrelinha aqui, ó, que é o asterisco, ele pegou o ID do vendedor e ele conseguiu ligar aqui com o ID do vendedor. Então, a tabela de vendedores, vou colocar aqui na esquerda, eu estou arrastando, ele conseguiu identificar aqui. Aqui no produtos, eu tenho o ID. Não está escrito assim, ID produto, mas é a tabela do produto, é o ID do produto. Então, eu vou arrastar ID para ID produto.
Ele não tinha identificado automaticamente, mas agora ele identificou. Para que isso? Porque nós vamos fazer aqui nos pedidos, por exemplo, um filtro. 1, 2, quantos a gente quiser. Esses filtros, como que ele vai conseguir identificar qual é o produto e qual é o vendedor? Quando eu selecionar o vendedor, como que ele vai saber quantos produtos aquele vendedor vendeu? É porque tem essa ligação do relacionamento, certo? Então, eu fiz os relacionamentos, agora eu posso criar os meus visuais. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou escolher aqui o Tree Map, que é o mapa de árvore. Vou clicar aqui, ele veio para cá. Nesse Tree Map, eu vou lá em vendedores e vou colocar aqui o nome do vendedor. Ele apareceu aqui em categoria. Eu vou arrastar o nome do vendedor para valores. E vou arrastar isso aqui. Isso aqui eu vou utilizar apenas para eu fazer um filtro. Eu quero fazer um filtro. Eu quero saber, por exemplo, as vendas de cada vendedor. Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim o número de vendas em um cartão, por exemplo. Então eu vou vir aqui nesse cartão. Opa, vou dar um Ctrl Z. Eu tenho que clicar aqui fora e clicar no cartão. Então eu quero criar um cartão que quando eu clicar nos nomes dos vendedores, ele apareça aqui a quantidade de vendas desse vendedor. Eu tenho aqui os pedidos, certo? Eu tenho os pedidos aqui. Eu tenho o cliente, o ID do produto e eu tenho o ID do vendedor e o valor. Aqui eu tenho apenas o ID do vendedor. Eu não sei quantas vendas ele fez. Então eu vou criar aqui, ó, olha só, eu vou clicar aqui em pedidos, eu vou clicar em nova medida, aí vem a função, eu quero somar, vou colocar aqui, ó, QTDE de quantidade vendida, eu vou criar uma medida chamada quantidade vendida, e aqui aí eu vou colocar aqui a função soma, a função soma é sum, porque aqui ele trabalha com as funções em inglês, então sum. Eu vou somar o quê? Eu quero somar pedidos, certo? Eu quero somar pedidos, valor. E aqui eu vou e fecho o parênteses aqui. Eu quero somar o total aqui. Só que, presta atenção, vou pressionar a tecla Enter e aí ele criou a medida quantidade vendida. Eu estou com o cartão selecionado. Se eu clicar aqui em quantidade vendida, ele apareceu aqui 49 mil. O que é 49 mil? É a soma de todos aqui, ó. Todos aqui, ó. Eu tenho a tabela pedidos, eu tenho todos os valores. Se eu somar tudo isso aqui, certo? Lá no Excel, ó, vou lá. Eu tenho aqui a tabela de pedidos, né? Eu vou clicar no final aqui. Clicar, sei lá, Alt igual ou Alt soma, 48.825, que aqui no Power BI ele arredondou para 49 mil. Eu vou clicar aqui nessa quantidade vendida, primeiro em valores, e vou vir aqui, vou colocar no formato moeda. Ó, vou procurar aqui. Ó, português Brasil, eu coloquei a medida para português Brasil e aí eu vou colocar essa medida aqui também, quantidade vendida, português Brasil. Geralmente o Power BI ele simplifica os números, mas se você quiser, aqui deu R$ 48.825. Se você quiser mostrar os 825, aí você precisa vir aqui nas casas decimais, tem que colocar pelo menos 3 casas decimais aqui para ele mostrar o 825. Ó, uma, aperta para cima aqui, 2, aperta para cima aqui, 3, 48.825. Ele mostrou assim, mas geralmente em um gráfico, você simplifica esse número. Aí agora, a magia acontece aqui no Power BI, porque isso aqui agora, se eu clicar aqui em Constantino Ferreira, ele vai mostrar apenas as vendas de Constantino. Se eu clicar em John, apenas as vendas de John.
Só que esse número aqui, ele fica melhor se você formatar essa medida para apenas uma casa decimal. Já vai dar para a gente entender. Apenas uma casa decimal fica melhor. Então, aqui, ó, olha só. Você já consegue ter o valor individual de cada pessoa. O valor individual de cada vendedor. E no Excel, se eu quisesse fazer isso, aqui eu fiz a soma de todos, né? Eu teria que fazer aqui, primeiro, um PROC-V para puxar o nome do vendedor para cá e depois eu colocar soma-se. Então, eu teria que escolher o PROC-V e o soma-se. Teria que utilizar duas funções para eu poder trazer aqui ou criar uma tabela dinâmica. Só que aí eu teria que criar uma tabela dinâmica e uma segmentação de dados para eu obter o mesmo resultado que eu obtive aqui. Então, no Power BI, você vai ganhar performance. Se você quiser aprender mais sobre Power BI, eu tenho um curso chamado Power BI Descomplicado. É só você clicar aí acima ou aqui abaixo e conhecer mais esse treinamento e investir na sua qualificação profissional. Partindo desse princípio que eu te mostrei aqui, um dos projetos que nós vamos realizar no curso é essa análise de frota aqui com todos os filtros funcionando, limpar filtro. Você pode filtrar aqui por veículo, por motorista, por data de viagem ou aqui por veículo novamente aqui acima. Tem os gráficos aqui, tem os cartões que nós vamos aprender a criar lá no Power BI. Então, se você quer conquistar posições maiores no mercado de trabalho, promoções, destaque na empresa, invista nesse curso que está no valor de pré-lançamento. O link está aqui abaixo, é só clicar. E eu lhe desejo muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.